Você já parou para refletir sobre o que realmente aconteceu entre Caim e Abel? A história dos dois irmãos que trouxeram ofertas a Deus é um dos relatos mais conhecidos da Bíblia, mas também um dos mais complexos. Para muitos, essa narrativa pode parecer simples, mas quando olhamos com mais atenção, descobrimos lições poderosas que revelam que Deus realmente valoriza em nossos corações. Por que Deus rejeitou a oferta de Caim, mas aceitou a de Abel? A diferença está apenas nos sacrifícios que eles fizeram, ou havia algo mais profundo, algo escondido no coração de Caim? Neste vídeo, vamos explorar a verdadeira razão por trás dessa história e entender como ela nos ensina sobre nossa fé, nossas atitudes e, especialmente, o que Deus espera de nós. A história de Caim e Abel, encontrada em Gênesis 4, revela muito mais do que simples ofertas feitas a Deus. A diferença entre os dois irmãos não estava apenas no que eles trouxeram, mas sim na atitude com que fizeram seus sacrifícios. Abel, ao oferecer o melhor de seu rebanho, demonstrou humildade, gratidão e um coração sincero diante de Deus. Sua oferta refletia um coração que reconhecia a soberania de Deus e a necessidade de uma relação verdadeira com Ele. Caim, por outro lado, trouxe apenas frutos da terra, sem dar o melhor ou o mais precioso de si. Sua atitude parecia ser mais focada em cumprir uma obrigação do que em expressar uma adoração genuína. A Bíblia nos ensina que Deus não se impressiona com as nossas ações externas, se estas não refletem um coração genuíno. Caim, ao oferecer sua oferta, não estava apenas oferecendo frutos da terra, mas também sua própria justiça própria. Ele se baseava no seu próprio esforço, na sua própria visão de como agradar a Deus, sem considerar a humildade e o arrependimento que Deus realmente valoriza. A mensagem por trás desse episódio é clara. Deus deseja mais do que sacrifícios externos. Ele quer um coração quebrantado, disposto a se submeter à sua vontade. Quando Deus rejeitou a oferta de Caim, ele não estava apenas condenando a oferta em si, mas sim a atitude do coração de Caim, que estava distante de Deus e marcado por sentimentos de orgulho e inveja. A falta de arrependimento e a incapacidade de lidar com a frustração de ver sua oferta rejeitada levaram Caim a cometer um ato ainda mais grave: o assassinato de seu irmão Abel. Isso nos ensina que, quando permitimos que a inveja e o orgulho governem nosso coração, nossas atitudes podem se desviar perigosamente. O que Deus realmente busca em nós é uma adoração verdadeira, que não se baseia apenas em rituais ou aparência, mas em uma vida transformada, que reflete o seu amor e sua justiça. Caim tentou manipular a situação, ao invés de se submeter ao processo de transformação que Deus queria operar em sua vida. Em nossas próprias vidas, muitas vezes também tentamos agradar a Deus de maneira superficial, sem examinar o que está em nosso coração. O verdadeiro sacrifício que Deus valoriza é aquele que vem de um coração humilde, arrependido e disposto a mudar. Que possamos refletir sobre as nossas próprias ofertas a Deus. Estamos oferecendo o melhor de nós, com um coração sincero, ou estamos apenas cumprindo rituais, de forma mecânica? Deus vê o nosso coração, e é isso que Ele mais deseja em nós: um coração que o adore em espírito e em verdade. A história de Caim e Abel, em Gênesis 4, começa com a seguinte situação: os dois filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, ao atingirem a idade adulta, decidiram oferecer sacrifícios a Deus. Caim, sendo agricultor, trouxe frutos da terra, enquanto Abel, um pastor de ovelhas, ofereceu o melhor de seu rebanho, um cordeiro sem defeito. Mas enquanto Deus aceitou a oferta de Abel, rejeitou a de Caim. Esse momento gerou uma frustração enorme em Caim, que se irritou profundamente. Deus então confronta Caim e diz: por que você está irritado? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, o pecado está à porta. Ele deseja dominá-lo, mas você deve dominá-lo. Gênesis 4, 6-7. O que isso revela para nós? Deus não estava apenas avaliando o que foi oferecido, mas acima de tudo, estava olhando para o coração de Caim. A verdadeira questão não estava na oferta em si, mas na atitude que Caim tinha ao oferecê-la. Isso nos leva a refletir: como temos nos apresentado diante de Deus? Estamos oferecendo o melhor de nós, ou estamos apenas cumprindo um ritual sem um coração genuíno? Muitas vezes, assim como Caim, podemos estar trazendo a Deus nossas orações, nossas ofertas, nossos cultos, mas sem a verdadeira motivação de agradá-lo. Em muitos casos, o que Deus realmente deseja de nós é um coração sincero,
quebrantado, que não busca esconder suas falhas por trás de uma fachada de religiosidade. O que aconteceu com Caim foi mais do que uma simples rejeição de uma oferta. Foi o reflexo de um coração orgulhoso, cheio de justiça própria, que queria agradar a Deus, mas sem seguir o seu caminho. Caim não queria se submeter à vontade de Deus, ele preferia oferecer algo que estivesse dentro de seus próprios padrões de justiça. E assim, em sua arrogância, ele tentou esconder suas falhas, mas no fundo, seu culto a Deus não passava de uma tentativa de se autopromover. A rejeição de Deus à oferta de Caim, portanto, não foi um simples ato de desaprovação, mas um reflexo profundo de um conflito interior. Deus, em sua sabedoria, ofereceu a Caim uma chance de mudança. Ao adverti-lo sobre a presença do pecado, ele estava mostrando a Caim o caminho para a redenção. Deus não o havia abandonado. Pelo contrário, ele estava convidando Caim a se arrepender e a buscar a verdadeira humildade. No entanto, Caim se fechou para esse chamado, e ao invés de enfrentar seus sentimentos de ira e inveja, se entregou ao seu orgulho e autossuficiência. O pecado que Deus alertou Caim era o da incapacidade de reconhecer suas próprias falhas e de não se arrepender. O orgulho muitas vezes impede que reconheçamos nossos erros e nos faça pensar que somos superiores aos outros. Quando Caim viu que sua oferta não foi aceita, ele não usou aquele momento como uma oportunidade para aprender e melhorar, mas se deixou dominar por sentimentos destrutivos. Em sua raiva, ele escolheu se afastar de Deus, em vez de buscar a reconciliação. A atitude de Caim é um alerta para todos nós. Não podemos permitir que os sentimentos negativos se enraizem em nossos corações, pois sem o devido cuidado, eles podem levar a ações ainda mais graves. A tragédia de Caim não está apenas no fato de ele ter matado seu irmão, mas na sua recusa em reconhecer o que estava em seu coração. A ira e a inveja, que haviam tomado conta de sua vida, se transformaram em um ato violento. O pecado, quando não dominado, sempre leva a consequências devastadoras. A lição que podemos aprender aqui é que a verdadeira submissão a Deus exige não apenas um culto externo, mas uma transformação interna. Deus não deseja apenas nossas ofertas, mas quer ver um coração humilde, que reconhece suas falhas e busca sua orientação. Deus, em sua graça, sempre oferece uma oportunidade de arrependimento. Mas, como vimos com Caim, nem todos a aproveitam. Ao rejeitar a chance de se submeter à vontade de Deus, Caim acabou sendo consumido pelo pecado e pela separação de Deus. Este é um lembrete claro de que, quando nos recusamos a fazer a paz com Deus e com os outros, as consequências podem ser devastadoras, não apenas para nós mesmos, mas também para aqueles ao nosso redor. Caim, ao não dominar sua ira, perdeu a oportunidade de ser restaurado e se afastou do plano divino para a sua vida. Deus, porém, deixa claro: Ele te deseja, mas você deve dominá-lo, ou seja, o pecado, com sua ira e inveja, estava à porta do coração de Caim, mas ele tinha a oportunidade de dominá-lo. Caim, no entanto, rejeitou essa oportunidade e, em vez de corrigir suas falhas, optou por seguir a raiva e a inveja, e no fim, matou seu irmão Abel. Aqui, a história de Caim nos ensina algo profundamente importante. Deus se importa com o que está em nosso coração. Ele não se impressiona com as nossas ações externas, mas com a sinceridade da nossa adoração. O culto não pode ser apenas uma performance. Ele deve refletir uma vida transformada. Se o nosso coração está cheio de rancor, inveja ou orgulho, nosso culto a Deus será vazio e abominável aos seus olhos. Além disso, a história de Caim e Abel também revela um ponto essencial. As nossas atitudes em relação aos outros afetam diretamente a nossa relação com Deus. A Bíblia nos ensina que, antes de trazermos nossa oferta a Deus, devemos nos reconciliar com nossos irmãos. Não podemos adorar a Deus enquanto mantemos relações quebradas com aqueles ao nosso redor. A verdadeira adoração é vivida em harmonia com Deus e com os outros. Agora, a lição que devemos tirar de tudo isso é a seguinte: não usemos máscaras para esconder o que realmente está dentro de nós. Caim usou a máscara da justiça própria, tentando agradar a Deus com suas ações, enquanto seu coração estava longe de Deus. E ao rejeitar a correção de Deus, ele mergulhou ainda mais na amargura e no pecado. Portanto, a pergunta que fica para nós é: que tipo de adoração temos oferecido a Deus? Nossas orações, nossas ações, nossos cultos
Estão refletindo um coração sincero ou apenas estão sendo feitos para manter as aparências? Deus quer mais de nós do que simples sacrifícios. Ele quer corações transformados pela sua graça. Deus nos dá a oportunidade de corrigir nossas atitudes, de nos arrepender e de nos voltar para Ele. O arrependimento genuíno é o caminho para a verdadeira transformação. Em Cristo, temos a chance de viver uma vida sem máscaras, uma vida verdadeira, onde nossa adoração e nossas ações refletem a mudança que Ele opera em nossos corações. Por isso, ao refletir sobre a história de Caim e Abel, pergunte a si mesmo: estou vivendo uma fé genuína? Estou oferecendo o melhor de mim a Deus? Ou estou escondendo meu coração atrás de máscaras de religiosidade? Que possamos aprender com Caim a não rejeitar a correção de Deus, mas a nos entregar completamente a Ele, com um coração sincero e disposto a ser transformado. Lembre-se, Deus se agrada mais de um coração reto do que de sacrifícios vazios. Que nossa adoração seja genuína e que nossas vidas sejam refletidas em ações que glorifiquem verdadeiramente a Deus.